Na edição de hoje, você vai conferir o que rolou de importante no anúncio do novo Plano Safra 2024 e as repercussões das principais entidades do setor. Começa aqui o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Demorou, mas chegou. Esta semana, o governo federal anunciou o novo Plano Safra para a agricultura e para a agricultura familiar. A expectativa era de que o anúncio tivesse sido realizado na semana passada. 400 bilhões de reais. Com essa cifra, o governo federal, enfim, fez o anúncio oficial do Plano Safra 2024. O evento ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente, dos ministros da Fazenda, da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, além de lideranças das principais entidades do agro. 404 bilhões de reais, 590 milhões. 40% mais que os dois planos safras anteriores. 40% mais. E aqui, um X muito importante que mostra a eficiência desse futuro plano safra. O custo de produção, numa média ponderada dos produtos agrícolas, caiu 23% nesses 2 anos. Esse plano safra, tanto em relação ao MDA quanto ao MAPA, é o plano safra completamente aderente ao plano de transformação ecológica do Brasil. Essa ideia de financiar a juros baixos a recuperação de terra degradada e recolocar essa terra a serviço da produção, tanto de alimentos quanto de grãos exportáveis ou mesmo de pasto, o que quer que seja, essa é uma das principais demandas do mundo em relação ao Brasil no que diz respeito à agropecuária. Nós vamos tentar resolver um problema sério e transformar o Brasil definitivamente num país grande, num país poderoso. Anunciado como o maior plano safra da história, o crédito oferecido ao mercado agropecuário ficou bem aquém do pleiteado pelo setor. A CNA havia solicitado ao governo, dentro daquilo que nós conseguimos levantar com a nossa Federação de Agricultura, 570 bilhões, ou seja, 31% a mais do plano anterior. E por que nós fizemos esse pedido? Nesse momento, em que pese os custos de produção caíram, as margens do produtor caíram muito mais. O custo caiu em média de 10%. A margem de algumas atividades chegou a 25% a 35% de queda. Então, o produtor está descapitalizado. O mercado privado está tendo mais restrição na oferta de crédito. Por quê? Queda no preço das commodities e principalmente muitos problemas climáticos. Então, tudo isso tem deixado o mercado privado mais restritivo na oferta de crédito. Então precisava de ter um plano safra mais robusto, até para que o produtor seguisse produzindo, mantendo o pacote tecnológico para a próxima safra. Então os números que saíram ficaram aquém daquilo que a CNA solicitou. A gente reconhece o trabalho do ministro Carlos Fávaro, da equipe do Ministério da Agricultura, que realmente buscou um volume maior, mas infelizmente o que nós tivemos foi esses 9% de aumento. Se somar o montante das letras de crédito do agronegócio, as LCAs, o valor chega a 508 bilhões. Os números, numa primeira análise, impressionam, mas essa conta tem que ser feita de uma forma diferente. O Plano Safra que foi anunciado, sem dúvida, tem números superlativos, muito grandes, espetaculares em termos de anúncios. Mas antes de nós imaginarmos o que vai acontecer com o 25, vamos ver o que aconteceu com o 24. Dos recursos que o governo anunciou, a maior parte são recursos livres de mercado. Nesse plano safra que acabou de acabar, de cada R$3, 2 eram absolutamente livres. Ou seja, o governo não tem nenhuma participação. É juro de mercado, dinheiro de mercado. Tem uma parte que é controlada, apenas 30%. A imensa maioria desse dinheiro para a agricultura familiar. Só que mais do que isso, o governo anunciou também um volume recorde no plano safra anterior. Mas o valor efetivamente emprestado ficou 15% abaixo do anúncio. Faltaram 66 bilhões de reais
para que os produtores tomassem os recursos que foram efetivamente anunciados. E mais, a maior queda é nos recursos da agricultura familiar, porque esses são controlados 100%. 17% foi a queda entre o anunciado e o efetivo na agricultura familiar. Já na agricultura empresarial foi 15% abaixo do anunciado. E na agricultura familiar, aliás, na empresarial, os recursos livres de mercado cresceram 31%. E ainda bem, viu, que esses livres de mercado, a juro de mercado, cresceram 31%. Porque os recursos controlados caíram 12% em relação ao Plano Safra anterior. Ou seja, o governo diminuiu a sua participação no Plano Safra. E os recursos de juro livre, vamos combinar que eles deveriam ter sido anunciados no AFEBRABAN. Afinal de contas, esses recursos são dos agentes financeiros, dos bancos e das cooperativas de crédito. E isso preocupa o governo, aquilo que ele anuncia ele tem que cumprir. Porque, do contrário, atrapalha. O produtor, às vezes, perde um bom negócio de compra de insumo, esperando um recurso controlado que não vem. Uma outra demanda importante, que são os recursos para subsidiar o prêmio do seguro rural, ficou na análise do setor bem abaixo do esperado. Uma das maiores demandas do setor é um aumento de recursos para subsidiar o prêmio do seguro rural. Hoje, há apenas 1 bilhão para esta finalidade, enquanto a real necessidade é de mais de 3 bilhões só para este ano e de 4 bilhões previsto para o ano 2025. A FAESC defende que é preciso apoiar a cultura do seguro rural, especialmente depois de 2 anos de convivência com Laninha e o outro fenômeno El Niño. Isso para estimular os produtores, mesmo em épocas de preços não atraentes dos produtos agropecuários, como ocorre agora. Mas nem tudo foram espinhos. O aumento dos limites por CPF para o Inovaagro e o Moderagro, 2 importantes linhas de crédito, foi motivo de comemoração do setor de suinocultura e avicultura. Eram linhas que estavam defasadas e foram atualizadas por grande esforço do Ministério da Agricultura junto ao Ministério da Fazenda. As 2 linhas passaram para 2 milhões de reais por CPF individualmente ou 6 milhões de reais no coletivo. Isso foi muito importante para a suinocultura e a avicultura brasileira. Por outro lado, obviamente, nós esperávamos uma taxa um pouco menor, mas valorizamos demais o esforço do governo na manutenção dos valores, 6 bi para essas 2 linhas para o nosso setor. É óbvio que nós esperávamos mais. A taxa também de 10,5%, né, com a Selic nesse patamar, é óbvio que nos deixa um pouco preocupados, mas entendemos a dificuldade e entendemos que o governo fez um esforço muito grande em aumentar o tamanho do Plano Safra em detrimento de taxas mais competitivas. Em um movimento não tão surpreendente, dado o histórico recente, o relatório diário do USDA mostrou que os agricultores dos Estados Unidos aumentarão sua área de milho, frente à estimativa de março. O aumento ocorreu às custas de uma redução na área de soja. A área cultivada com trigo de inverno também foi reduzida, levando a uma área total menor do grão. No geral, a gente tem uma visão mais baixista, olhando para os balanços, começando pelo milho, onde a estimativa de área veio bem acima da estimativa de março do USDA e também ficou acima das máximas, das estimativas mais altas do mercado para esse relatório de junho. Então, no geral, um relatório bem baixista para o milho. E olhando para o balanço, a partir da nossa estimativa de produção, né, mesmo, e considerando um yield não tão alto quanto o USDA tem considerado nos últimos relatórios WASDE. Então, se a gente não considerar ainda um yield recorde, que atualmente é estimado pelo USDA em 181 bushels por acre, a gente usando uma estimativa de 178,
ainda com esse ajuste na área, levaria a estoques finais mais confortáveis para o milho ali nos Estados Unidos. Na soja, por mais que houve uma redução da estimativa diária e que veio ali também abaixo do que o mercado estava, da média das expectativas de mercado, ainda é uma área maior, se comparado à safra 23-24, então na soja a gente também tende a ter um balanço mais folgado por conta de ainda ser uma área maior e por enquanto também as condições de safra seguem bem positivas, seguem bem acima do que a gente viu na última safra e acima também da média dos últimos 5 anos. Então, no geral, tanto para o milho quanto para a soja, a gente tem deve ter um cenário mais confortável na safra 24-25. Um evento em São Paulo reuniu representantes de todos os elos da cadeia pecuária para discutir, entre outros assuntos, o bem-estar animal, a sustentabilidade e a segurança alimentar. O segundo Simpósio Internacional sobre Bem-Estar Animal e Sustentabilidade aconteceu em São Paulo, realizado pela startup Produtor do Bem. Na oportunidade, foi feito um panorama geral sobre o setor. A proposta que a Produtor do Bem traz para esse simpósio é justamente trazer toda a cadeia, todos os players da cadeia para uma discussão mais ampla, onde a temática do bem-estar ela seja incluída dentro dos aspectos de sustentabilidade, dos conceitos de um bem-estar e de uma saúde. Acho que esse é um ponto que é crucial, onde a gente consiga gerar um diálogo e uma comunicação eficiente, justamente buscando manter o protagonismo e levarmos ainda o nosso protagonismo frente ao mercado global de proteína animal sustentável. Então esse é o grande desafio e é o que nós estamos, a Produtor do Bem, está buscando para esse simpósio. Os desafios e as oportunidades para a agropecuária e indústria alimentícia brasileira foram tratados no evento. A gente percebe que ainda havendo muitos alimentos sendo produzidos em determinadas regiões do mundo, a gente não tem, nem todas as regiões têm acesso a esses alimentos. Então, aí entra a importância do comércio internacional. Então, o comércio internacional é a via que possibilita que países que têm um excedente de produção possam distribuir e compartilhar essa produção com aqueles que não são autossuficientes na produção de alimentos. E o Brasil, como importante exportador de alimentos, um importante player global, tem uma enorme responsabilidade nesse processo. Então, é uma grande oportunidade, sem dúvida, mas é uma enorme responsabilidade para nós. Então, a gente precisa produzir cada vez mais, a gente precisa produzir de forma sustentável, impactando menos o meio ambiente, a gente precisa produzir alimentos inócuos, nutritivos e fazer com que esses alimentos possam chegar a quem precisa. Ou seja, não é uma tarefa fácil, mas a gente caminha para isso, Então, o Brasil tem um sistema de defesa agropecuária robusto, que habilita os nossos produtos a entrar em diferentes mercados, a gente exporta para mais de 200 mercados. A gente adota práticas sustentáveis, mantemos no DNA da nossa agropecuária uma linha de sustentabilidade respeitada e reconhecida mundialmente, e a gente precisa seguir aprimorando. Então, o desafiador quando chegar até aqui é seguir nesse processo. Então, é uma oportunidade para o setor produtivo, mas o setor produtivo precisa se engajar nesse processo, ele precisa entender a importância do seu papel, promover inovações e promover melhorias tecnológicas, melhorias nos seus processos produtivos, utilizando as práticas e os preceitos do bem-estar animal, que é o tema da nossa discussão aqui. As questões de sustentabilidade e de bem-estar estão postas, não é um assunto temporário que vai regredir, vai retroceder, ao contrário, a gente vai cada vez mais aprimorando, compreendendo o que é a técnica, a importância dessa técnica, tanto para os controles sanitários, quanto para a produtividade do animal. Através de pesquisas científicas, o bem-estar animal foi apresentado como indicador de sustentabilidade. Uma das coisas que eu coloquei na minha palestra aqui, que aproxima a sustentabilidade e bem-estar, é o uso de antimicrobianos. Assim, a gente está caminhando por uma tragédia assim, sem precedentes com relação a esgotar o arsenal de medicação para humanos com base. Essa é uma delas, claro, tá cheio de outras, mas assim, a gente tem operado de uma forma assim, não muito correta no uso de antimicrobianos. E esses antimicrobianos na cadeia de produção animal, ela é um risco para o produtor que está fazendo isso, é um risco para o animal e é um risco
para todos, para a humanidade, assim. Então, o uso de antimicrobianos, o Brasil tem apresentado uma redução, mas a gente também está operando em um ambiente em que existem várias formas de pressão para que a gente continue usando, enquanto que a gente demonstrou no nosso trabalho publicado na Nature Food em abril, de que se você garante o bem-estar dos animais, você reduz o antimicrobiano. Então, o antimicrobiano muitas vezes está sendo utilizado como uma panaceia para corrigir problemas de bem-estar. Então, a regra é: conheça o animal, seja um bom produtor, melhore condições de bem-estar animal e use de uma forma consciente os antimicrobianos. O greening segue sendo uma grande ameaça à safra de cítricos deste ano. Algumas medidas vêm sendo adotadas no estado de São Paulo, maior produtor nacional, para enfrentar o problema. Os produtores devem entregar até o dia 15 deste mês o relatório Cancro Greening, que vai ajudar os técnicos a tomar medidas de contenção da doença. Plantas improdutivas, galhos com as pontas secas e frutos deformados são alguns dos sinais de que os frutos estão sendo atacados pelo greening. A doença vem tirando o sono de muitos produtores. O greening ele tem atingido cada vez mais áreas, né? Por alguns motivos de negligência também dos produtores e também o controle é muito complicado, né? Foi uma doença que já surgiu há alguns anos e tem contaminado bastante os pomares e o controle é muito difícil. Realmente a gente não tem uma única ferramenta para controlar e resolver. É um conjunto, né, de técnicas e tecnologias que, quando são aplicadas, elas minimizam, né, o efeito aí da doença e consegue ter algumas produções aí comercialmente que valem a pena, né, economicamente para o produtor. Mas a gente percebe que cada vez mais na citricultura estão ficando aqueles que são realmente profissionais, que fazem, né, um bom manejo das suas áreas para o controle do psilídeo, que é o vetor, né, o principal vetor aí da doença, o único vetor do greening. Então a gente percebe que está ficando realmente uma atividade cada vez mais profissionalizada, né, para que se tenha um bom rendimento econômico aí nas áreas plantadas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou na última quarta-feira, dia 3 de julho, 254 novos convênios, que vão beneficiar mais de 200 municípios paulistas. Entre as ações estão a ampliação de programas como o Cozinha Alimento e Município Agro, que tiveram aporte de 8 milhões de reais e vão impactar diretamente 114 cidades, além de incentivos nas áreas de habitação e segurança pública para a população rural. Trazendo os conceitos da inteligência artificial para o campo, uma startup focada na gestão da bovinocultura de corte desenvolveu um novo aplicativo voltado aos pecuaristas. A ferramenta também permite a criação de tarefas para os funcionários da fazenda, auxiliando o produtor na gestão diária do negócio. O JetBov do Gestor é uma ferramenta revolucionária que capacita os gestores a tomarem decisões baseadas em dados, de forma ágil e eficiente, de qualquer lugar. O principal diferencial deste novo aplicativo é a Jay, a inteligência artificial da JetBov. Ela funciona através da tecnologia da inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, e permite que o cliente converse e questione a inteligência artificial, através de mensagens, tanto de áudio como de texto, recebendo informações rápidas e precisas para a tomada de decisão da estratégia da fazenda. A bovinocultura de corte paulista está se adaptando. Além da crise do preço da arroba, questões climáticas que afetam a produção a pasto fez com que os pecuaristas buscassem novos rumos e mercados. Os dados são fruto do levantamento dos painéis de custos de produção, realizados pela Confederação Nacional de Agricultura com apoio técnico do Departamento Econômico da FAESP. De acordo com os resultados, a pecuária paulista vem demonstrando sua sustentabilidade na adaptação às perspectivas de novos mercados.
a Biogênesis Bagó inaugurou uma fábrica própria para a produção de vacinas na cidade de Campo Largo, no Paraná. Após 25 anos de presença no Brasil, a empresa inicia sua primeira operação industrial no país, na qual desenvolverá e produzirá soluções biotecnológicas voltadas principalmente para o segmento de animais de companhia. A capacidade de produção anual da nova fábrica supera as 10 milhões de doses de vacinas. Com esse novo polo produtivo no Brasil, a companhia amplia sua presença industrial no mundo, unindo-se a plantas industriais na Arábia Saudita, China e Coreia do Sul. E essa nova planta que foi inaugurada agora recentemente. A importância que ela vem não somente a nível corporativo, onde com a inauguração desta fábrica focada na produção de vacinas vivas, junto com as instalações que a Biogênesis Bagó possui na Argentina de vacinas inativadas, colocam a Biogênesis Bagó como a maior produtora de vacinas da América Latina. E o mais importante, coloca a Biogênesis Bagó no grupo seleto das 5 empresas detentoras de esta tecnología no mundo entero. Estamos aquí en Campo Largo, en el estado de Paraná, muy orgullosos de inaugurar esta nueva planta de Biogénesis Bagó en el mundo, como la denominamos, de Paraná para el mundo, porque es la primera vez que tenemos una planta en Brasil, después de 25 años de actividad en el país, después de ganar un prestigio muy grande, de ser uno de los 10 laboratorios más importantes de la industria de salud animal en el país. Mucho tiempo basado en ganadería bovina aquí en Brasil y ahora la empresa ha entrado en un proceso de diversificación por especies y geográficos. Por especies, como hemos contado muchas veces, ya estamos presentes en el sudeste de Asia, en China, de la mano de la producción. Fiscais do Ministério da Agricultura fecharam uma empresa clandestina de fertilizantes e defensivos em Araraquara, interior do estado de São Paulo. A fábrica não tinha registro no Ministério da Agricultura. Foram apreendidos fertilizantes líquidos e sólidos, defensivos biológicos e embalagens vazias. De acordo com os fiscais, empresas clandestinas de fertilizantes e defensivos representam um grande risco para a agropecuária pela ausência de procedência. Como estão fora de controle da fiscalização, elas produzem insumos sem garantia de qualidade e eficácia, podendo causar desequilíbrio fisiológico nas plantas. Um estudo de aptidão agrícola feito pela Serasa Experian mostrou que dentro de 4 dos biomas brasileiros existe um potencial de expansão para o plantio de soja de quase 37 milhões de hectares. As projeções do Ministério da Agricultura apontam que nos próximos 10 anos haverá um aumento de cerca de 12 milhões de hectares no plantio da commodity. Tal montante representa o consumo de apenas 1/3 de toda a disponibilidade de pastagens com alta aptidão para o cultivo no Brasil. As inscrições para a 7ª edição do Prêmio Mulheres do Agro já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 31 de julho. O prêmio visa reconhecer o protagonismo feminino e as boas práticas agropecuárias. O Prêmio Mulheres do Agro é uma iniciativa da Bayer em parceria com a ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. Esse prêmio ele tem como objetivo reconhecer e valorizar o protagonismo das mulheres do agro, mostrando a contribuição feminina para o setor. O prêmio reconhece boas práticas baseadas nos pilares ESG, ambiental, social e de governança. E, ao fim, ele destaca 9 produtoras rurais em 3 categorias, pequena, média e grande propriedade. Além dessas categorias, desde o ano passado, o prêmio também reconhece uma pesquisadora, considerando que a mulher está presente em diferentes frentes do agronegócio, além de reforçar a importância das mulheres que atuam na ciência e na pesquisa. Segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, as entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro, no acumulado de janeiro a abril de 2024, foram de quase 11 milhões de toneladas. Isso significou crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado. O Mato Grosso é líder nas entregas ao mercado, concentrando a maior quantidade no quadrimestre,
com 22,4% do total. Na sequência, vêm os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Uma agtech brasileira conseguiu obter patente nos Estados Unidos para a exploração de um sistema inovador e, com isso, alcança exclusividade no mercado americano. A Perfect Flight, empresa de inovação em aplicações aéreas, teve sua patente concedida pela USPTO, abrindo as portas para um dos maiores mercados competitivos do mundo. O INPEV vem reforçando aos agricultores a importância da devolução correta de sobras de defensivos agrícolas. Assim como é feito com as embalagens vazias, os produtores também devem devolver os resíduos desses produtos. Existem hoje 250 unidades de recebimento que integram o sistema Campo Limpo. O primeiro passo é fazer o agendamento eletrônico no endereço que aparece aqui na tela, ou verificar a unidade de recebimento mais próxima que esteja apta a receber o produto. É importante reforçar que as sobras devem ser entregues dentro das embalagens devidamente tampadas. O ribeye steak Angus, um corte especial do lombo bovino, também conhecido como bife ancho, filé de costela ou entrecô, alcançou um feito histórico para a gastronomia brasileira. Ele conquistou nota máxima no Superior Taste Award 2024 em avaliação realizada nos Emirados Árabes pelos mais renomados chefes do mundo. A chancela é concedida a cada 6 meses pelo International Taste Institute. Com sede em Bruxelas, na Bélgica, o instituto é o mais respeitado da Europa, por valorizar as características mais apreciadas pelo consumidor. Nesta edição, foram avaliados mais de 2.600 produtos, entre alimentos e bebidas de diversas nacionalidades. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!